everybody! Como vocês estão? Eu sou a Lídia Chagas e nós estamos aqui para mais uma aula do terceiro ano da nossa semana 3. Então, hoje, o nosso tema é sobre ampliando o vocabulário em contexto. Então, como que eu posso ampliar, como que eu posso aprender mais palavras em inglês? Não de uma forma isolada, mas dentro de um contexto específico, vamos ver? Através de música, através de filmes e seriados, através de obras literárias adaptadas. Tu sabia que tem muitas obras que eles fazem adaptação e tem às vezes até a obra, você pode ouvi-la, ler e ouvir junto. Graded readers. O que são esses graded readers? São livros que são feitos de acordo com o nível. Tem até glossário explicando algumas palavras. Então, são formas de você ampliar seu vocabulário. Books read aloud, que são livros que são lidos em voz alta. Temos muito disso que é apresentado de uma forma gratuita. Na internet é fácil de encontrar. E comic books, que são como Turma da Mônica, que são os de bis, as tirinhas. Okay? Então, são formas divertidas, formas engajadoras de você ampliar o seu vocabulário. Então, aqui, o nosso primeiro exemplo é de algo que vocês estudaram na semana 2 do nosso PET 6. O que vocês viram? Vocês viram essa obra Macbeth, essa obra aqui de Shakespeare. E a gente, pensando um pouquinho no contexto, a gente aprendeu que ela mostra como que o ser humano, em busca pelo poder, ele acaba se degradando moralmente. Então aqui, esse trecho a gente tem o ápice dessa degradação. Olha o que ele diz. Ele fala assim, well, she's dead now, but does it really matter? Ela está morta agora, mas e aí? Isso realmente importa? Que forte. She was always going to die one day anyway. Ela ia morrer um dia de qualquer maneira. Tomorrow and tomorrow and tomorrow. Amanhã e amanhã e amanhã. Então, nós temos aqui quais palavras que a gente pode aprender? Nós temos die, que é o verbo morrer, só que no nosso trecho, na passagem, a gente tem a palavra dead. Então, a gente aprende dead, que é morto, morta nesse caso, e a gente também aprende o verbo die. Quem fale aí comigo, die. O que é die? Morrer. Dead, o que é dead? Morto. Fala comigo também. Alright, e depois a gente tem tomorrow, que é amanhã. Fala comigo, tomorrow. O que é tomorrow? Amanhã. Ok, depois a gente vai fazer um teste aqui, viu? Depois a gente tem algumas frases que foram extraídas desse trecho. Por exemplo, she is dead, ela está morta. She was going to die, ela ia morrer. Olha o past continuous que a gente viu na nossa última aula aqui do terceiro ano. Tu lembra? Se não lembra, depois tu volta. Então aqui, continuando esse trecho de Macbeth, ele fala, time moves at such a slow pace from day to day. Está falando que o tempo, ele passa num ritmo tão vagaroso, tão devagar, de dia a dia. And it will continue to move at such slow speed until time exists no more. E vai continuar a se mover dessa forma numa velocidade tão lenta até que não mais exista. And all of past time has shown idiots the way to a lonely death. Então, ele fala que todo o tempo passado mostrou a um idiota o caminho para uma morte solitária. Olha só, olha quão forte, quão carregado de significado é esse trecho de Macbeth, na verdade toda a obra. Então, qual o vocabulário que a gente tem aqui? Time, ele falou time moves, que o tempo, fale comigo, time, tempo. Slow, devagar, slow. Pace, que é o ritmo, pace. Speed, sinônimo, velocidade, speed. Lembra do jogo Need for Speed? Vá fazendo associações que fica até mais fácil de tu gravar o vocabulário. Show, mostrar. Quando a pessoa faz um show, ela tá o quê? Tá mostrando, apresentando. Verbo show, mostrar. Way, caminho, forma, jeito, ok? Vocabulário, tá gravando aí, né? Tá bom. Então aqui, alguns trechos dessa passagem que nós acabamos de ver. Time moves at a slow pace. O tempo
passa num ritmo devagar. Então, como que eu posso aprender vocabulário até mesmo olhando tradução? Como que eu posso fazer isso? Quando eu olho o trecho na língua estrangeira e a tradução, mas eu comparo de uma forma ativa, eu estou conversando com o meu texto. Eu não estou apenas só recebendo aquilo sem refletir, sem dialogar. Dessa forma, a tradução ela ajuda sim a você aprender tanto estrutura quanto vocabulário. A segunda, it will continue to move at such slow speed. O tempo, ele continuará se movendo nesse ritmo devagar, ritmo singular. E nós temos aqui o terceiro, the way to a lonely death. Esse é um trecho. O caminho para uma morte solitária, lonely. Lembra de alguma música com lonely? Então, tá bom. Vamos continuar. Agora a gente vai pensar de uma forma, é uma estratégia que a psicologia cognitiva tem demonstrado ser eficiente. Nós temos há muitos anos uma pesquisa bem robusta, com muitos dados mostrando que quando eu recordo, quando eu puxo alguma coisa da minha memória sem eu reler, mas eu tentando lembrar, eu aprendo. Então, o traço de memória daquela palavra ele é reforçado. Logo, vai ser mais difícil de esquecer. Então, vamos ver. Recordar é aprender. Então, quando eu decoro uma coisa, eu também aprendo. Vamos dar uma olhadinha. Well, she's dead now. Die. Lembra o que é die? Puxa da memória. Morrer. Dead. She's dead now. O que é dead? Puxa da memória. Morta. Vá sempre olhando no contexto, ok? Porque o contexto vai te dando uma dica. Você lembra de como é a situação, lembra da obra, tá bom? Tomorrow. O que é tomorrow? Ele fala tomorrow and tomorrow. Amanhã. Você está acertando? E depois a gente tem she is dead. Lembra da frase she is dead? O que é she is dead? Ela está morta. Espero que você esteja acertando. E depois, número 5, she was going to die. Escreva aí, she was going to die. Como fica em português? Lembra? Ela ia morrer, ela iria morrer. Ok? Então, essa é uma estratégia de você gravar vocabulário. É uma coisa que já está bem consolidada nas nossas pesquisas científicas, tá bom? Então, você pode fazer isso em casa, enquanto você estiver estudando, não apenas para poder aprender palavras novas, mas para aprender qualquer outro conceito. É o que a gente chama de efeito de teste. Quando eu testo a minha memória, é reforçado o meu aprendizado sobre aquilo que eu testei, tá bom? Então, vamos lá. Recordar é aprender. Então, a gente tem time. O que é time? Tempo. Slow. O que é slow? Devagar. Pace. Ritmo. Speed. Velocidade. Depois a gente tem show. Lembra o show? O que eles fazem no show? Mostrar. Way. Caminho. Lonely. Solitário. E death. Morte. Tá bom? Eu espero que você esteja fazendo aí junto comigo, tá? Então, vamos continuar. Depois a gente tem life is a brief candle which soon goes out. It is a story told by a fool. O que está falando? Que a vida é uma vela muito breve, que muito rápido ela se esvanece. Então, é uma história contada por um tolo. Olha a definição de vida que ele apresenta. Então, nós temos aqui life, vida. Então, agora você já sabe que a gente vai fazer o teste. Vai gravando. Life, vida. Candle, vela. Go out, apagar, partir. Tell, contar. Qual que é o passado de tell, que é um verbo irregular? Told. Told, contou, disse. Fool, tolo. Continuando. O excerto, que é o trecho que a gente vai tirar lá da passagem que a gente acabou de ler. Life is a brief candle which soon goes out. A vida é uma vela breve que logo se apaga. Tá? Então, usando o efeito de teste, não apenas para lembrar de palavra, mas para lembrar também de frase, da estrutura e assim aprender gramática. Ok? Segundo, it's a story told by a fool. É uma história contada por um tolo. Vá fazendo relações, conexões aí com outras palavras que você já conhece, para você gravar. Faça associações que sejam estratégias efetivas para você,
Crie as suas estratégias para gravar o vocabulário. Estou te apresentando uma, mas você pode ter várias outras. Recordar é aprender. Vamos lá, momento de teste. Life, o que é life? Vida. Candle, o que é candle? Vela, olhe lá no contexto. Go out, falou de brief candle which soon goes out. O que é go out? Acabar, partir. Tell, told. It is a story told by a fool. Olha só, story, told. Contar, contada no passado. E fool, por um tolo, ok? Tá bom. E depois a gente tem aqui as frases life is a brief candle which soon goes out. A gente viu life, vida. Tente recordar aí, vou dar um tempinho. A vida é uma breve vela que muito rápido se acaba, se esvanece. Tá lembrando? Espero que sim. Então aqui a gente tem tanto a estrutura do presente, a gente está reforçando aqui a estrutura de adjetivo, muita coisa. Na segunda aqui, it is a story told by a fool. Tente se lembrar. Como que fica em português? É uma história contada por um tolo, narrada por um tolo. Eu espero que você esteja acertando e esteja aí reforçando o seu traço de memória desses novos vocabulários, tá bom? Número 3, time moves at such a slow pace. Como que fica em português? O tempo passa, se move num ritmo vagaroso, devagar, ok? Eu acho que você está acertando, espero que sim, tá bom? Se você não tiver, depois você volta, faça o teste novamente, sem problemas. O importante é que você acerte e depois você vá recordando, vá puxando novamente da sua memória. E assim você vai ver que você vai aprender. O número 4, it will continue to move at such a slow speed. It will continue to move. Vai continuar ou continuará a se mover numa velocidade vagarosa, uma velocidade devagar. Então aqui nós temos recordar é aprender, o uso do efeito de teste para a gente poder aprender estrutura e vocabulário, que é o nosso foco da aula de hoje, tá bom? E agora nós vamos buscar os cognatos. Vamos olhar novamente esse trecho aqui que a gente viu de Macbeth e vamos buscar os cognatos, porque isso é uma das questões que nós temos lá da semana 2. Como que você respondeu? Vamos olhar os cognatos? Então, cognatos são palavras parecidas com o português. Então, vamos ver. Well, she's dead now, está morta. But does it really matter? Eu coloquei really. Olha o really. Parece alguma coisa para você? Temos o real, e temos a terminação li, que transforma em advérbio de modo, mente. Realmente, deu certo. Okay? Então, realmente importa, tá bom? Cognato. She was always going to die one day. Day, que é dia, day, parecido com português. Então, aprendendo vocabulário com palavras parecidas. Time moves, o verbo move, que é o verbo mover, mexer, ok? Slow pace, o que é pace? Passo, ritmo. Day, novamente dia. Continue, que é outro cognato. E aí? Continuar. In all of past, past, parece com o quê? Passado. E nós temos idiots. O que são idiots? Idiotas? Ok. Então aqui tivemos os cognatos. Agora, nós temos aqui uma outra questão que foi apresentada lá na semana 2, pedindo para a gente identificar a metáfora. Lembra que em texto literário nós temos muito o uso de figuras de linguagem como a metáfora. O que é metáfora? É quando eu faço uma comparação, mas uma comparação de uma maneira indireta. Então, nós temos aqui, life is a brief candle. Então, ele está falando de life, que é o quê? Vida. Life is a brief candle é uma vela breve. Então, qual é a metáfora que nós temos aqui? É a metáfora de vida com vela.
ok? Ele está comparando, dizendo que a vida é como uma vela breve, essa metáfora. It is like a poor actor, é como um ator de não alta qualidade, who has a little fame on stage, que tem um pouquinho de fama lá no palco, and shouts about it for a while, e que fique gritando, fica falando para os quatro ventos sobre isso por um tempo curto. Okay? Então, qual é a outra relação que foi estabelecida em termos de metáfora? Nós temos, novamente, vida sendo comparada a poor actor, a vida como um ator de baixa qualidade. Olha só, olha a comparação que Macbeth, que Shakespeare escreveu em sua obra. Então, essa é a metáfora que nós temos, tá bom? Então, vida, it, aqui não está a palavra life, mas temos o pronome it, que está trazendo de volta algo que já foi mencionado no texto, que é vida. Okay, but who is soon not heard from anymore? It is a story told by a fool. Uma história contada por um tolo. Então, o que mais que nós temos de metáfora aqui? Vida comparada a uma história narrada por um tolo. E full of sound and fury, but meaning nothing. Que é cheia de som e fúria, mas que significa nada. Cujo significado resulta em nada, mais uma vez. Então, ele está falando, está descrevendo que tipo de história que é essa vida. É a continuidade da metáfora. Okay? E na semana 2, nós também tivemos a questão 6, que fala dessa retomada de um elemento que foi anteriormente apresentado no texto, que é a função de pronomes. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Nessa frase do texto, it's like a poor actor. Acabamos de ver. Who has a little fame on stage and shouts about it for a while. Como um ator de baixa qualidade que tem um pouquinho de fama no palco e grita sobre isso por um tempo. O pronome it, lá do início, ele se refere a quê? Tanto o it inicial quanto o it de shouts about it. Ele está falando de quê? Quando a gente volta aqui, esse it está retomando a ideia de life, está retomando a ideia de vida, tá bom? Então, a importância da gente ter vocabulário para a gente também poder saber a que o pronome se refere, certo? Então, como nós vimos, o it se refere à letra B, life. Então, a nossa aula de hoje, nós trabalhamos sobre formas de ampliar o nosso vocabulário em contexto. Então, lá no início a gente falou que você pode ampliar o seu vocabulário com filmes e séries. Pega lá uma cena que você já sabe do que se trata, coloque em inglês, coloque a legenda em inglês, e aí você vai relacionando, opa, isso aqui fala sobre isso, olha essa palavra em inglês. Você vai aprendendo, tá bom? O que também é importante, que você tenha um caderninho ou então um aplicativo ou bloco de notas no celular, onde você toma notas, você escreve essas palavras novas que você está aprendendo. Então, essas palavras que nós aprendemos hoje, é interessante que você anote e não apenas olhe hoje, para que realmente haja o aprendizado e para que essa memória ela se mantenha de uma forma permanente. Na memória de longo prazo, você precisa revisitar esse vocabulário. Então, a gente acabou de estudar agora, certo? Depois, você volta nessas coisas que a gente aprendeu, volta um pouquinho mais tarde antes de dormir. Quando for amanhã, você volta novamente, olha a palavra, tenta lembrar o significado. Depois de uma semana, faça isso. Para que funcione o efeito de teste, você precisa se recordar 3 vezes seguidas do significado. Pode ser seguida ou alternada, mas você precisa ter 3 recordações bem-sucedidas, tá bom? Então, bons estudos, espero que você tenha aprendido bastante, que você use essas estratégias, lembre-se desse vocabulário. Um grande abraço de Lídia Chagas, Your English Teacher.